Olá, pessoal. Nós estamos vivendo um tempo muito lindo, um tempo novo, porque a cada Natal o tempo se renova. É Jesus que renasce no coração de cada um de nós, trazendo esperança, esperança que vem diante de tanta coisa errada que tem acontecido. Mas com o nascimento de Jesus nós conseguimos ter esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo e mais fraterno. Eu quero desejar para vocês, desde já, uma feliz contemplação do mistério do Natal. A gente pode falar durante a palestra de algumas curiosidades que, como a palavra Belém, o que ela significa, e uma porção de outras coisas que vão acontecendo no Natal de Jesus e que passa desapercebido por causa da nossa pressa em fazer a festa, fazer a festa. E não é bem a festa. Natal não é só festa. Natal é festa sim, mas é do nosso coração, da nossa existência, da nossa alma, que tem a chance de se encontrar com Deus. Dilce. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Fiquem aí, fiquem atentos. Hoje nós vamos falar de 5 curiosidades sobre a encarnação do Senhor Jesus, Dilce. Então, a primeira curiosidade é sobre o nascimento em humildade. Nós já sabemos, todos conhecem já a história do nascimento do Senhor Jesus, né? Que ele, sendo filho de Deus, nasceu lá no estábulo e foi colocado numa manjedoura, tal, lá como fala em Lucas capítulo 2, 7. Então, este fato destaca assim, a humildade, né, de um Deus que, sendo rei, sendo Deus, poderia nascer em melhores condições, né, Dilce? E identificação com os mais simples, isso vem ao nosso encontro, né? Todos aqueles que recebem Deus com simplicidade pode alcançar a plenitude. E Deus veio nessas circunstâncias, nesse estado, apesar de sua glória, né? Imagine um Deus nascendo num lugar humilde, e a gente pode falar um pouco disso, Deus. Será que as pessoas estão esperando um Deus aí um Deus poderoso que faz milagres, que isso, aquilo? Será que até hoje as pessoas estão esperando esse tipo de Deus? Eu acho que sim. Diante do sofrimento, todos nós baqueamos e voltamos para Deus, quase que exigindo dele milagre, superação das coisas que a gente está passando. E muitos até se afastam do Deus verdadeiro para procurar deuses falsos. Quando a gente fala da humildade do nascimento de Jesus, nós não podemos achar que o estalageiro lá, o dono da estalagem, era um homem malvado que não quis dar um quarto para Nossa Senhora. Não é isso, não. A gente tem que aprender as condições sociais da época, os costumes, as tradições e tudo mais. Era tradição para o povo ter o seu jumento, a sua vaquinha que dava o leite, as suas ovelhas que dava a lã, e chegava o tempo do frio, eles precisavam de um lugar para guardar esses animais, e era ali, numa caverna, numa gruta, onde eles instalavam todo como hoje em dia nós temos currais com água encanada, com tanta coisa. Naquele tempo não era assim. Os animais eram colocados ali para passar a noite e não morrer de frio. Tinha o feno para poder comer e tinha água para beber. E por que Jesus foi parar ali? Era um tempo de recenseamento. O povo de Deus, de vez em quando, o rei, eles faziam recenseamento para contagem de quantas pessoas que podiam pagar para o templo os impostos devidos. Era um interesse, mas era obrigatório. Então, cada família tinha que voltar na sua cidade, no seu lugar de origem. E São José, estando
já casado com Nossa Senhora, estando ela grávida, no último mês de gravidez, ele foi parar em Belém. Saiu de Nazaré e foi para Belém. Chegou em Belém, todos que nasceram, que tinham sido nascidos na cidade de Belém estavam ali. E quase todos, tinha muita gente rica no meio. E os ricos foram os primeiros a reservar os aposentos para eles. Não sobrou aposento para os pobres. E principalmente para Nossa Senhora e São José, que sendo pobres, fizeram uma viagem sofrida, caminhando da cidade de Nazaré até Belém, para chegar lá, procurar um lugar para ficar. E de porta em porta que eles batiam, não tinha mais vaga. Não tinha. Ninguém tinha. E muita gente, hoje em dia, até que já parou um pouco, mas antigamente, chegava na época do Natal, vamos refletir sobre aqueles miseráveis que não quiseram dar um quarto para Nossa Senhora ter o filho. E não era esse o caso, é que não tinha vaga para ninguém. Então, o último que São José passou, ele se compadeceu, vendo que Nossa Senhora estava quase que na hora do parto, porque ela já não estava se sentindo bem. Então, ele falou para São José, eu não tenho mais acomodação, a única coisa que eu posso te oferecer é a gruta onde eu guardo meus animais. E São José aceitou. A humildade ali começa. Todos nós queremos, assim, um Deus maior, um Deus que tem tudo. E que Deus que é esse que tem tudo, que deixa seu filho nascer na pobreza? Porque Deus se fez pobre para nos valorizar, para mostrar para que ele não está a favor de ricos. O rico já tem tudo que ele precisa aqui nesse mundo. E o pobre precisa muito da assistência de Deus, é do amor e do calor que vem do amor que Deus tem por nós. Então, São José aceita e vai lá para o curral onde tem uma vaca e um jumento. Que se alguém já teve a oportunidade de conhecer uma vaca e um jumento, sabe que à noite, e principalmente no frio, eles bafejam toda hora, solta aquele ar quente toda hora. Foi justamente o que aqueceu o menino Jesus. Então, no presépio, é mostrado a presença dos animais, é mostrada a presença dos pastores, para mostrar a riqueza de Deus. A riqueza de Deus está no amor e na solidariedade. Quando o menino nasce, ele nasce e São José prepara aquele coxo onde é colocado feno para o animal comer. São José faz o bercinho de Jesus. E ali é que é depositado o Filho de Deus. A pessoa que é dona deste mundo todo. A pessoa que construiu esse mundo e que construiu cada um de nós, o filho dele, o filho querido e unigênito, nasce e o berço dele é uma manjedoura, onde os animais se alimentam. Deus se faz pobre para nos dignificar, para mostrar que o pobre tem toda a dignidade que Deus quer. Então, não é só o rico que é digno de boas coisas que Deus dá. O pobre também é digno de tudo, porque o pobre também é filho de Deus e é dono desse mundo também, tanto quanto o rico. É difícil pensar nisso, porque o mundo hoje é materialista. Quem tem, quem não tem, chore. Não é? Então, olhar a pobreza de Jesus é nos valorizar. É achar que cada um dos filhos de Deus, seja rico ou seja pobre, seja bonito ou seja feio, seja branco ou seja preto, seja ele quem for, mora no palácio ou mora na rua, todos eles têm o mesmo direito. E Deus se fez pobre para nos elogiar, para mostrar que o amor dele não tem divisa, não se separa. O pobre é tão digno quanto o rico. É verdade.
E profecias, então, seria a segunda curiosidade, profecias cumpridas. Porque no Antigo Testamento, Dilce, os profetas lá sempre falavam, né, do projeto de salvação de Deus, que Deus viria e ia trazer luz ao mundo e tudo mais. E se cumpriu, né? E Miqueias, falando também lá na sua profecia, no capítulo 5 diz, ele diz assim: Mas tu, Belém, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá a mim aquele que será um governante, né, que vai governar sobre todo o povo, sobre toda Israel, sobre as origens estão no passado distante, em tempos antigos. Aí a senhora estava falando que a promessa vem bem antes de todos os profetas, começa lá na origem, conforme diz Miqueias aqui. Como que é isso, então? É essa curiosidade, que as profecias, então, se cumpriram no nascimento de Jesus. Bom, em primeiro lugar, nós devemos saber o que é um profeta dentro da Bíblia. Muitas pessoas têm uma visão de profeta muito esquisita, muito exótica, sei lá, uma coisa esquisita. Profeta não é aquele que adivinha o futuro. Profeta não é aquele que olha a sua sorte. Profeta não é aquele que fica adivinhando as coisas que estão acontecendo. O profeta é um mensageiro de Deus. O profeta é aquele que ama Deus, cumpre a palavra de Deus e ele está a serviço de Deus. Ele denuncia o que está errado e anuncia a vontade de Deus. E o profeta, o Flávio deu o exemplo aqui do Miqueias, muito bem. O Miqueias já está mostrando a descendência de Jesus régia, como rei, porque Belém é a terra do rei Davi, é a terra do rei Davi. E Jesus é descendente desse clã, dessa, vamos dizer assim, dinastia. Ele é descendente ali. Muitas pessoas questionavam, os que não entendem muito, não lê a Bíblia completa, que Jesus não pode ser descendente de Davi, porque o descendente de Davi que está escrito na Bíblia é José, e José não é pai de Jesus. Mas se esqueceram que Maria é descendente da tribo, da dinastia de Davi. E sendo então José nascido em Belém, sendo Maria descendente do rei Davi, Jesus é sim filho de Davi. E isso é uma das tradições que é anunciada pelos profetas. Tem uma frase que eu acho muito linda. E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre todas as nações, mas aquela que se dignará a trazer para nós o nosso rei. Então, Belém não era uma capital grandona, uma coisa extraordinária, não. Era uma cidade simples e pequena. E Jesus tinha que nascer em Belém, porque o nome Belém, ele tem, acho que umas 3 ou 4 definições, mas a mais bonita delas é Casa do Pão. Para os árabes, não é Casa do Pão, é Casa da Carne. E que é mais simbólico do que isso, Jesus se fez o pão e Jesus se fez a carne na Eucaristia. Então, os profetas anunciam uma coisa que, para o entendimento da época, era difícil. Mas para nós hoje, que já lemos a Bíblia e estamos vivendo os acontecimentos passados, é fantástico. É a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Rei e Jesus não é orgulhoso por ser Filho de Deus. Muito pelo contrário, ele é humilde, simples e com o coração aberto. Doa amor a qualquer um que precisa.
É verdade, né, Dilce? E o profeta também que mais falou sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, do Salvador, foi Isaías, né? A gente estava falando, e Isaías capítulo 7, 14 diz lá que o mesmo Senhor vos dará um sinal, né? Que Deus dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Então, por que Jesus tem esse nome de Emanuel? A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. E que é mais verdade do que isso, Jesus nascendo e vivendo no meio da humanidade é o Deus conosco. É aquele Deus junto com a gente. É de carne e osso como nós. Tem sangue nas veias, tem pensamentos, tem sentimentos. Em tudo por tudo, Jesus é perfeitamente um ser humano, mas não deixou de ser Deus. As duas essências vivem em Jesus em harmonia, em harmonia. Ele é Deus, mas é homem. Ele é Deus porque ele é filho de Deus. Ele é essência de Deus. E ele é homem, por quê? Porque ele tem todas as características de um ser humano, tanto as físicas como as sentimentais. Jesus ama, e só que não tem o defeito maior que nós temos, né? Que é a herança do pecado, que gera todo o sentimento de maldade dentro de nós. Jesus não tem isso. A divindade dele proíbe que ele tenha isso. Porque Deus é amor. E Deus jamais poderia ser vingança, ódio, preconceito, racismo, guerra, briga, desavença. Ele não podia ter isso. E mesmo sendo homem e vendo isso na humanidade, ele não desenvolve isso dentro dele. Muito pelo contrário, ele se faz servo de todos que sofrem. Isso, Dilson. Então, nós vamos terminando por aqui. E não é para deixar o povo curioso, viu? Que a gente prometeu 5 curiosidades. Só falamos 2. Nascimento e humildade e profecias cumpridas. Faltam outras 3 que a gente vai colocar no próximo vídeo, tá? Pessoal, a gente solta aí durante a semana, então também pode ser um outro vídeo. Ou o pessoal espera então as outras 3 curiosidades, que eu vou adiantar aqui, mas nós não vamos falar, o anúncio, ele foi anunciado pelos anjos, né, a encarnação de Jesus, o nascimento. Ele foi reconhecido por sábios e também pelos simples. E o quinto e último, a encarnação como mistério divino. A gente vai falar então sobre essas 3 curiosidades no próximo vídeo. Eu vou aqui me despedindo, desejando graça e paz a todos e até a próxima. Eu quero desejar para vocês que esse Natal seja diferente. Faça uma reflexão mais profunda de quem é você e de quem é Jesus para você. Veja o valor que tem Jesus no seu dia a dia, nos seus momentos de sofrimento, nos seus momentos de alegria. Você fazer com que cada dia você viva o Natal. O Natal é a festa do amor. É um Deus que se desprende do seu poder, da sua glória, para se fazer gente como nós. E que passou por maus pedaços como nós também. Então, eu desejo para vocês que daqui até o Natal a gente reflita bastante quem é Jesus para mim, o quanto ele vale, se vale a festa com bebedeira e danças e alegrias, que no outro dia só dá dor de cabeça e despesas, ou se Jesus é aquele Deus de amor, onde eu olho a necessidade dos meus irmãos e procuro fazer um Natal diferente, com muita oração, muito louvor a Deus e presenteando aqueles que não têm possibilidade de ter uma ceia de Natal. Gente,
quero desejar antecipadamente para vocês um feliz e santo Natal. E espero que Deus seja o maior bem na vida de vocês no ano que se aproxima. Será um ano novo, será o ano da graça. Então, vamos cultivar nosso coração para isso. Até lá, se Deus quiser, e que Deus os abençoe, e que o Natal seja verdadeiramente santo e glorioso na vida de vocês e da sua família. Tchau.